de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E neste dia 3 de junho, meu irmão, minha irmã, a igreja celebra a memória dos mártires São Carlos Luanga e seus companheiros, seus 21 companheiros, que morreram martirizados, decapitados em terra africana por defender o Evangelho de Cristo, estar do lado do Evangelho, não abrir mão de sua fé. E hoje a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é dado na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado da homilia do Papa Paulo VI, pronunciada na canonização dos mártires de Uganda. Isso no século XX já. E traz como título: A Glória dos Mártires, Sinal de Nova Vida. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Estes mártires africanos acrescentam ao rol dos vencedores, chamado martiriológio, uma página ao mesmo tempo trágica e grandiosa. É uma página verdadeiramente digna de figurar ao lado das célebres narrações da antiga África, no tempo em que vivemos. Por causa da pouca fé, julgávamos que nunca mais elas viriam a ter semelhante continuação. Quem poderia imaginar, por exemplo, que aquelas atas tão comovedoras dos mártires de Chile, dos mártires de Cartago, dos mártires de Massa Cândida, de Ótica, comemorados por Santo Agostinho e Prudêncio, dos mártires do Egito, tão louvados por São João Crisóstomo, dos mártires da perseguição dos vândalos, viriam em nossos tempos juntar-se a novas páginas de história, não menos valorosas, nem menos brilhantes? Quem teria podido pressentir que as grandes figuras históricas dos santos mártires e confessores africanos, bem conhecidos como Cipriano, Felicidade Perpétua e o grande Agostinho, haveríamos de um dia associar Carlos Luanga, Matias Mulimba Kalemba, nomes tão caros para nós, e seus 20 companheiros. E não querendo também esquecer os outros que, professando a religião anglicana, sofreram a morte pelo nome de Cristo. Estes mártires africanos dão, sem dúvida, início a uma nova era. Oxalá não seja ela de perseguições e lutas religiosas, mas de renovação cristã e cívica. Na realidade, a África, orvalhada por sangue desses mártires, os primeiros desta nova era, e queira Deus que sejam os últimos, tão grande e precioso é o seu holocausto. A África, agora sim, renasce livre e independente. O ato criminoso que os vitimou é tão cruel e significativo que apresenta fatores suficientes e claros para a formação moral de um povo novo
e para a fundação de uma nova tradição espiritual. E também para exprimirem e promoverem a passagem de uma cultura simples e rudimentar, não desprovida de magníficos valores humanos, mas contaminada e enfraquecida, como se fosse escrava de si mesma, a uma civilização aberta às mais altas manifestações da inteligência humana e às mais elevadas formas de vida social. Amém. Irmão e irmã, no dia de hoje, a Igreja celebra a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires, os mártires africanos. E o texto que nós ouvimos das homilias do Papa Paulo VI, São Paulo VI, na canonização, desses mártires da Uganda, nós vemos a beleza da Igreja, que sempre foi regada pelo sangue dos mártires, e que os mártires do passado mais distante, do início do cristianismo, e os mártires do tempo mais recente, com a mesma dignidade, derramaram como Cristo o seu sangue. E os mártires de agora não devem em nada à coragem, ao afinco, à força, ao testemunho dos mártires de mais antigamente. Todos, iluminados pelo Espírito Santo, disseram sim a Jesus, disseram sim à fé cristã, não renegaram seu Deus, nem sua fé, nem sua religião, mas firmes no amor, foram até o final, oferecendo suas próprias vidas como holocausto, oferecendo suas próprias vidas como louvor a Deus. O sangue dos mártires também regou as terras do continente africano. Como nos lembra o São Paulo VI, a mesma terra que despertou tantos santos como Agostinho. Agostinho era africano, mas também Tertuliano e outros santos que nasceram naquele continente, fizeram frutificar a fé naquele continente. Também tantos derramaram seu sangue como Cristo, regando com a bênção do céu cada lugar daquele continente. Por isso é importante lembrar esses irmãos nossos que nos precederam na eternidade com um testemunho tão bonito de dar a vida pelo Evangelho, de modo que sejamos também nós motivados a gastar a nossa vida pelo Evangelho, a gastar a nossa vida com caridade, a procurar ter uma vida agradável a Deus, mesmo que nos custe o derramamento do sangue. E nesta sexta-feira, meu irmão, minha irmã, queremos mais uma vez prestar nossa homenagem à Nossa Senhora e ao mesmo tempo reconhecê-la como nossa rainha, como nossa intercessora, como aquela mãe amorosa que não cessa de olhar para nós e de tomar nossos pedidos, preces e agradecimentos para conduzir a Jesus, nosso Senhor. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste conduzir em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma sexta-feira abençoada, repleta da presença de Deus,
fazendo uma verdadeira experiência do Cristo ressuscitado e sendo sinal de ressurreição na vida de todos aqueles que você encontrar no dia de hoje. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.